Olá, muito boa tarde. Estar na linha da frente do combate à pandemia, nos cuidados de saúde, mas incluir sempre a dimensão da espiritualidade. É talvez essa a distinção do trabalho de mulheres e homens que, para além de serem enfermeiros, médicos ou estarem empenhados pastoralmente nos cuidados de saúde, são também consagrados, religiosas e religiosos, cujo dia hoje se evoca neste 2 de fevereiro. E é precisamente com um dos consagrados, o Padre Alberto Mendes, que queremos hoje falar. Boa tarde, Padre Alberto, obrigado por estar connosco. Conte-nos, descreva-nos esse seu trabalho na linha da frente de combate à pandemia, creio que é o seu trabalho de todos os dias, não é? Nas circunstâncias desta pandemia, mas também por vocação. Falo no contexto da pandemia, falo também todos os dias, desde que se consagrou os Irmãos São João de Deus. Uhum. Sendo uma ordem religiosa da área da saúde e social, não é? Deste âmbito da assistência e dos cuidados ao outro nesta área, como consagrados temos várias casas e centros que se dedicam a essa área da saúde, não é? E social. Por isso a nossa vida, a nossa consagração, como nós como Irmãos São João de Deus e como muitos consagrados e consagradas, dedicam-se a esta área. E sobretudo na linguagem, sobretudo agora cultivamos muito a linguagem do cuidar, não é? Sobretudo, em que tentamos dar a nossa vida, professamos, aliás, os nossos votos, além dos 3 votos normais da vida consagrada, temos também o da hospitalidade, tem a ver com o nosso carisma, que é a hospitalidade, sermos hospitaleiros sempre, diariamente, no dia-a-dia, ao encontro do outro e procurando fazer com que o outro sinta cada vez melhor, em todos os âmbitos, não é? Isto da saúde global da pessoa, costumo dizer que não é só estar bem fisicamente, claro, mas também socialmente, psicologicamente e espiritualmente, porque se faltando isso, não é tudo, não é? Atuam sobretudo no âmbito da saúde mental, que é uma dimensão dos cuidados de saúde que está a ficar para trás, na sua opinião, neste tempo da pandemia? Nós Ou graças a vocês não? procuramos que não seja assim, não é? Nesta luta constante que nós temos, em que os nossos prediletos, digamos assim, a saúde mental, cá em Portugal, noutros países não tanto, temos outras realidades, cá também, paliativos, continuados, por aí fora, mas fundamentalmente em psiquiatria. E tentamos que a nossa luta diária vai nesse sentido, em que não fiquem esquecidos e que, antes pelo contrário, lutemos para que a saúde mental seja, de certa forma, esteja em conta em cada um de nós, na instituição, também nas pessoas de fora, daqueles que nos rodeiam e, sobretudo, quem sabe, até a nível político, também possam olhar para a saúde mental de forma diferente com a nossa ação, isto é, dando mais valor a esta realidade que às vezes não damos, não é? Porque as pessoas sem saúde mental, com doença mental, às vezes não se queixam, não é? Temos de ser nós a ser a voz deles e delas. E então, nós se calhar temos de ter essa voz por eles e lutar para que, de facto, a saúde mental continue a ser bem cuidada e tratada. Infelizmente, às vezes não é bem assim, porque fica um bocado esquecida, não é? Nós vemos hospitais saturados, com taxas de ocupação acima dos 300%. Como estão as vossas casas de saúde? Também estão sempre cheias, não é? Sempre com muita gente e muita procura, e cada vez mais. Agora, por causa da pandemia, sabemos que isso vai prejudicar a saúde, não é? A nível global, na nossa sociedade. E daí que mais gente a procurar, sobretudo muitos cuidados. Como dizia, às vezes não é só a nível de doença mental, mas transtornos ou preocupações que a pessoa possa ter e que, se não é bem cuidada, não é? Se não for a tempo, pode desenvolver mais tarde algum problema mental, não é? Porque isto dá ansiedades e coisas que a gente possa não curar antes, ou tentar tratar, pode levar a coisas mais graves. Daí que nós temos de prevenir muito, não é? Temos que lutar pela prevenção. E aí sim, temos muita procura e muita gente que procura essa ajuda. Nos primeiros meses da pandemia, um dos indicadores que davam neste âmbito da saúde mental é que pessoas que, enfim, há alguns anos, até 5, 10 anos, não sentiram necessidade de voltar a serem, enfim, a pedir auxílio. Isso acontecia agora por causa da pandemia. E também por isso aumenta o número dos que vos procuram. Sim, porque vamos lá ver, há coisas que a gente pode estar em casa a viver normalmente com a medicação, por exemplo, e se for bem seguida e acompanhada,
na parte das consultas externas, por exemplo, com bom acompanhamento. Com a pandemia, se calhar muitas vezes deixou de acontecer. O tal medo que às vezes a gente fala de sair de casa, ir ao encontro, e as pessoas se calhar procuraram menos ajuda. E mesmo às vezes por telefone, não é? Ou por outros meios. E não indo, isso foi-se agravando. E daí que depois já vai mais tarde a procurar, não é? E claro que isso pode ter grandes influências também a nível de saúde mental, não é? Como qualquer um de nós. Nós todos temos às vezes preocupações, se não formos a tempo cuidar delas, isso vai aumentando e ficamos ainda mais preocupados e ainda mais ansiosos por isto ou por aquilo. Então, com a pandemia, isto foi-se agravando e claro, isto agora leva a que, se calhar daqui para a frente ou cada vez mais, haja mais esta procura, um bocado tarde, mas ainda bom a tempo, claro. Porque, de facto, o isolamento é a pior das estratégias que se pode ter nestes casos, não é? Sim, sim, sim. A solidão, o isolamento e que os medos, tudo isso vai aumentar e agravar tudo isso, não é? E no vosso caso também tem equipas para acompanhar, para aconselhar quem vos possa chegar, seja via telefónica, seja presencialmente? Sim, as equipas em todas as casas, digamos assim, estão em ação, sempre, não é? Com as limitações que existem em qualquer outro local, também por causa da pandemia, mas também a nível de online e por telefone, as equipas, até domiciliárias, tentam fazer o máximo que podem, não é? Embora com estas limitações que às vezes existem e às vezes impostas, e muito bem, tem que ser, às vezes também não é fácil gerir isto de uma forma mais prática, de um acompanhamento mais assíduo, digamos assim, e que seja mais real às vezes, não é? Porque às vezes queremos fazer mais e não se pode. Acontecem estes necessários cuidados de saúde de forma continuada, de forma cada vez mais pressionada também, e neste contexto, na última semana, surgiu a aprovação da lei da eutanásia. Já é pedi também o seu comentário, Padre Alberto Mendes, mas antes de ouvirmos o Padre Alberto, vamos recordar o comunicado do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, precisamente no dia em que foi aprovado no Parlamento a lei da eutanásia. Os bispos portugueses exprimem a sua tristeza e indignação diante a aprovação parlamentar da lei que autoriza a eutanásia e o suicídio assistido. Esta tristeza e indignação são acrescidas pelo facto de se legalizar uma forma de morte provocada no momento do maior agravamento de uma pandemia mortífera, em que todos queremos empenhar-nos em salvar o maior número de vidas, para tal aceitando restrições da liberdade e sacrifícios económicos sem paralelo. É um contrassenso legalizar a morte provocada neste contexto, recusando as lições que esta pandemia nos tem dado sobre o valor precioso da vida humana, que a comunidade em geral, e nomeadamente os profissionais de saúde, tentam salvar de modo sobre-humano. Salientamos que a lei aprovada poderá ainda ser sujeita à fiscalização da constitucionalidade, por ofender o princípio da inviolabilidade da vida humana consagrado na nossa lei fundamental. Não podemos aceitar que a morte provocada seja resposta à doença e ao sofrimento. Aceitar que o seja é desistir de combater e aliviar o sofrimento e vincular a ideia errada de que a vida marcada pela doença e pelo sofrimento deixa de merecer proteção e se torna um peso para o próprio, para os que o rodeiam, para os serviços de saúde e para a sociedade no seu todo. Não podemos nunca desistir de combater e aliviar o sofrimento físico, psicológico ou existencial. O comunicado publicado pelo Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, Padre Alberto, na sua opinião, o Conselho Permanente falava em indignação e enfim, surpresa por acontecer neste momento, esta aprovação da lei. De que forma é que, em quem presta cuidados todos os dias, em quem luta para salvar vidas, surge esta lei? Foi um momento muito mal escolhido, claro. Não há nenhum momento para isso, para fazer isso, mas este muito pior ainda, não é? Porque, de facto, para quem luta diariamente com grandes sacrifícios pela vida, é quase como uma facada agora no meio disto tudo. Agora temos um outro tratamento, digamos assim, que é contra a vida. E às vezes dá a impressão que andamos uns contra os outros, contra a Igreja e a sociedade e tudo mais.
Eu diria que não se trata de andar contra nem a favor. É estarmos a lutar todos pela vida, e isso é que é importante, não é? Não é? A Igreja também não quer que ninguém sofra, não é? Porque uma das coisas que dizem é que às vezes somos um bocado masoquistas, não é? Gostamos de ver a pessoa a sofrer e então uma forma é eliminar o sofrimento, é eliminar a pessoa, não é? Não é o sofrimento. Nós lutamos é a dar cabo de uma vez por todas pelo sofrimento. Isso sim, às vezes não é possível, não é? Porque há sofrimentos físicos, psicológicos, sociais, espirituais, sei lá, seja qual for o sofrimento que a pessoa tenha, exige de uma equipa multidisciplinar e os cuidados paliativos dão essa resposta. No fundo, tentamos que seja de facto uma realidade cada vez mais real na nossa sociedade que ainda não é. E esse é o grande trabalho também dos Irmãos de São João de Deus, precisamente em terem bons cuidados paliativos. Temos algumas unidades também de cuidados paliativos e equipas formadas nessa área que, no fundo, tentam, digamos, sanar as pessoas neste sofrimento que elas têm a nível global, a nível geral, não é? E aí está uma grande resposta, não é? Porque a pessoa, vamos lá ver, quando a pessoa se queixa e tem muito sofrimento, até nós, qualquer um de nós, o Paulo, se lhe dói, se tem uma dor muito forte, quer que lhe dê cabo da dor, não é? De que acabe com aquela dor, senão, claro que a minha mãe dizia, matem-me, que eu estou a sofrer muito com a dor de dentes, não é? Que eu não aguentava mais. Lá na minha terra, há uns anos atrás. E eu pensando, de facto é verdade, se eu tenho uma grande dor, estou num desespero, eu peço que eliminem a dor. Ela própria dizia, deem cabo de mim. Mas a expressão que está por trás disso não é deem cabo de mim, é deem cabo desta dor, terminem com esta dor porque eu não aguento mais. Agora, claro que há medicação para isso e há uma equipa multidisciplinar para atuar em direção a esse sofrimento que existe, que não é necessário propriamente eliminar a vida, não é? Há que tirar a dor que a pessoa e o sofrimento, que não é só a dor física, como digo, mas é tudo isso. E claro que lutar pela eutanásia como se fosse a solução, acho que não é a coisa mais certa, porque se entendermos bem, de uma forma personalizada, atendendo a pessoa, cada caso é um caso, claro, devemos ir atender a pessoa na sua própria história, na sua biografia e tentar curar, de fato, sanar aquilo que está em sofrimento, não é? E aí podemos conseguir chegar, não é? E devemos. E felizmente, até no caso pelo trabalho dos Irmãos de São João de Deus, pessoalmente também o Padre Alberto Mendes pelo trabalho de investigação acerca dos cuidados paliativos, a eliminação do sofrimento está cada vez mais ao alcance de equipas multidisciplinares. Falta é que as estruturas de saúde consigam aplicar os conhecimentos da medicina e a arte do cuidado, que por enquanto só chega a um número reduzido de pessoas, infelizmente. Sim, é uma batalha pelos cuidados paliativos, como sabemos, já tem crescido muito todo esse atendimento, mas ainda falta muito, não é? Para que toda a gente tenha acesso e de uma forma muito normal e diariamente, isso seria o ideal. Mas, sim, há equipas e já há estruturas para isso, embora sejam poucas, e que se deve lutar para que haja cada vez mais, e isso é possível, com os avanços que temos hoje, é cada vez mais possível, não é? Agora, depende da vontade das pessoas também, e nestas áreas, sobretudo digo que é preciso trabalhar muito por vocação, não é? Na psiquiatria também, mas em paliativos, nestas áreas são áreas de fronteira, não é? De limites, direito aos limites humanos, em que a pessoa que está com uma doença terminal e que sabe que não tem cura e com sofrimento, para estar com essas pessoas não é fácil, não é? É preciso eu estar com pessoas que têm uma doença mental para toda a vida e que sabe que não passa daquilo, digamos assim, entre aspas, é necessário uma grande vocação, digamos assim, nossa e boa vontade, e além da técnica, claro, e o rigor técnico para conseguir estar com essas pessoas. Mas é possível. É possível quando nós mudamos um pouco o paradigma dos cuidados, não é? De deixar de pensar só no tratar, no curar, mas do cuidar. E no cuidar é sempre. Eu costumo dizer que nos paliativos é proibido dizer que não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Há sempre alguma coisa a fazer. Até ao último momento, e não há o último, digamos assim. Há sempre, até com a família, tudo. E então, depende de cada um que está aí a trabalhar nessa área, também um bocado da política à volta, da filosofia que desenvolvemos à volta dos cuidados, para que, de facto, tenhamos que investir mais nestes cuidados a nível geral, não é? E pelo que diz também o Padre Alberto Mendes, o investimento também passa por uma dimensão vocacional. E aí, quem é consagrado, como o seu caso, enfim, está nesse ambiente, naturalmente, quem não o é também tem de ter essa vocação para o cuidado, para a entrega a outra pessoa, até, enfim, sem olhar só a recursos técnicos. Sim, nós somos consagrados e consagrados já nesta área,
mas sabemos que há muitos leigos, não consagrados, não é, na vida religiosa, e que são autênticos cuidadores, não é, por vocação. É uma outra vocação que está ali, como dizer, diariamente, e que vive a espiritualidade deste cuidado diariamente e que não têm medo de estar ali e às vezes lutam e até arriscam a própria vida, como vemos casos por aí, testemunhos de pessoas que estão na linha da frente e que arriscam, não têm medo, ou melhor, podem ter medo, mas têm que arriscar e por vocação ou por vontade própria ou não, mas estão ali de alma e coração para cuidar. E isso, a diferença está aí. E não viram costas de facto, como não viram também muitos religiosos e religiosas que todos os dias estão nesse ambiente, como é o caso do Padre Alberto. Agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar o seu testemunho e também o trabalho que estão a desenvolver no âmbito do combate à pandemia e dos cuidados paliativos. Muito obrigado. Neste programa vamos ainda olhar o trabalho que a Cáritas de Setúbal está a desenvolver, nomeadamente no acolhimento das pessoas em situação de sem-abrigo. O Centro São Francisco Xavier, na cidade de Setúbal, é um abrigo social de muitas dimensões. É o equipamento da Cáritas que acolhe e auxilia os mais desprotegidos e os que não têm habitação. Com o rigor do inverno, a Cáritas e a Cúria Diocesana voltaram a ativar o salão para acolher quem está na rua. Resultante do agravamento das condições atmosféricas recentes, não é? Nós sentimos sabemos que temos pessoas na rua às quais não há condições para lhes dar resposta e que iríamos ter que fazer o que fizemos o ano passado, quando foi do confinamento. Depois foram identificadas as pessoas, foi novamente reaberto o Salão da Cúria Diocesana, temos lá, salvo erro, neste momento 7 pessoas. Há outras que não vêm porque não aceitam a resposta, mas que estão, portanto, são acompanhadas, têm aquilo que é considerado, quer pelos técnicos da Cáritas, quer pelos técnicos dos serviços sociais da Câmara Municipal de Setúbal, que nos acompanham também neste processo, têm as condições mínimas, não é? Mínimas reunidas para poderem suportar as noites frias que têm feito. O espaço, que é habitualmente destinado a auditório, estava fechado em virtude da pandemia, mas, não podendo acolher grupos numerosos, faz a diferença para alguns que não têm teto. Aquilo que nós temos aqui é uma situação de emergência. Com este frio que nós tivemos nesta altura, não vamos deixar ninguém fora. Agora, isto é futuro? Não. Isto não é futuro. Isto é a emergência, emergência e emergência. Mas o futuro tem de ser buscado de forma diferente e muito mais dignificante, mas para isso precisamos de mais. E não precisamos só de casas. Nós precisamos da tal dimensão de libertar as mãos, os pés e os olhos e a cabeça e o coração para que estas pessoas possam ser independentes e não eternamente dependentes de quem quer que seja. Entretanto, a Cáritas Diocesana está apostada em alargar a sua resposta social. Estas instalações ficam no Centro São Francisco Xavier, mas são já insuficientes para dar resposta à procura. Procuramos arrendar apartamentos no âmbito de um programa que são as casas partilhadas e temos nessas 2 casas também 7 pessoas que são acompanhadas regularmente aqui pela instituição, em termos de alimentação, verificar o estado de funcionamento das casas, as condições de higiene e tudo isso. Essa ligação é feita. Em 2017, a Cáritas apresentou uma candidatura no âmbito dos programas de medidas inovadoras que contemplam o Housing First, ou Habitação Primeiro. E assinámos no passado dia 15 de dezembro um acordo de cooperação com a Segurança Social, que aqui representou o Instituto da Segurança Social. E isso visa nós termos casas para alojar as pessoas e depois fazermos o acompanhamento das pessoas nas suas próprias casas. Uma ajuda social que podia ter já outra dimensão, não fosse a dificuldade de encontrar habitações. Nós temos dificuldades em encontrar casas para a renda.
temos dificuldades em arrendar as casas, porque quando algumas entidades mediadoras ou senhorios se apercebem, sem que nós o digamos, qual é a finalidade das casas, recuam. E, portanto, isso tem sido uma dificuldade que nós temos. Senão, tínhamos mais pessoas alojadas. Através da Câmara Municipal, a Cáritas candidatou-se a um fundo que apoia as diversas atividades que têm em curso com os utentes do Centro São Francisco Xavier, como o canto, a fotografia, o restauro, entre outros. Isto tem como objetivo, primeiro, mostrar às pessoas que elas têm capacidades, que estão lá latentes e que são capazes de se lhes dando-lhes condições, não é? E dando-lhes tempo de permitirem que venham ao de cima essas capacidades, mostrar aquilo que são capazes de fazer e fazerem mesmo, fazer crescer a sua autoestima, sentirem-se pessoas e, para além disso, onde for possível e quando as pessoas tiverem condições, por questões de idade também, por questões de saúde, recuperá-las e, se possível, encaminhá-las para o mercado de trabalho, dando-lhes emprego. Uma aposta da Cáritas Diocesana de Setúbal que centra a sua atenção social na possibilidade de recuperar vidas e as devolver a uma existência com dignidade. O programa Eclésia fica hoje por aqui. Acompanhe estas e outras notícias no portal da agência Eclésia, em agência.eclésia.pt e mais logo, pelas 22h45, acompanhe também a nossa edição na rádio. Desejo-lhe uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.